Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Uma alegria, viu? Estarmos juntos nessa manhã, depois aí de 15 dias de descanso, que é bom também, né? Muito bom estar com vocês, reencontrá-los bem, poder dizer que senti falta, mas fico feliz e em paz, porque nesse tempo tudo continuou caminhando muito bem, né? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho e orarmos ao Senhor. Deus, obrigado, como já foi dito hoje, porque o Senhor está neste lugar e porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda fará na nossa vida. E nós, Senhor, estamos juntos, para juntos orarmos, louvarmos a Ti e ouvirmos a Tua doce voz. Assim, Senhor, continue a falar conosco pela Tua palavra, dá-nos entendimento para ouvirmos a Tua voz e sensibilidade à Tua companhia. Nós oramos e pedimos para que a Tua palavra faça o trabalho dela, que é de curar, limpar e transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. No mês de janeiro nós temos meditado sobre uma série de mensagens com o tema Espaço para Deus. Espaço para Deus. Espaço para Deus porque o próprio Senhor Jesus é chamado no Evangelho de Mateus de o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Uma expressão que demonstra o desejo de Deus de se envolver pessoalmente com as pessoas no comum da vida, de começar e terminar cada dia com a gente. Já parou para pensar nisso? Que o Deus eterno, imortal, invisível, mas real, como diz Paulo, o Deus que de eternidade a eternidade é Deus e criou todas as coisas, tem alegria em iniciar e terminar cada dia comigo e com você. Essa é uma promessa da Escritura e é uma revelação da palavra de Deus, quando diz que Ele é o Emanuel, o Deus comigo, o Deus com você. E a minha e a sua parte diante disso é, de maneira intencional, consciente, responsável, aplicada, cuidadosa, procurarmos abrir espaço para Deus. Abrir espaço para Deus na nossa vida, na família, no trabalho, como nós já meditamos nas últimas semanas. Se você não acompanhou, eu te convido a correr lá no Facebook da nossa igreja, ou no nosso canal no YouTube, e procurar as mensagens anteriores dessa série, em que pude falar um pouco sobre espaço para Deus na vida. Pastor Odila ministrou sobre espaço para Deus na família. Pastor Acebarro, domingo passado, falou sobre espaço para Deus no trabalho, ou seja, enxergar e perceber a nossa função de trabalho como um lugar em que Deus trabalha para transformar o mundo, e isso muda o jeito que a gente trabalha. E hoje eu quero meditar com vocês sobre abrir espaço para Deus nos relacionamentos. Espaço para Deus nos relacionamentos. Bom, abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do versículo de número 1. João 13, a partir do versículo 1, diz assim: pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Talvez na sua tradução diga, amou-os perfeitamente. Durante a ceia, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, que aquela era a noite para ele executar o seu plano de trair Jesus. Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Assim, foi ele que se levantou da mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura,
derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Vá comigo agora no versículo 12. Versículo 12. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu a capa outra vez, sentou-se e perguntou: vocês entendem o que eu estava fazendo? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque de fato eu sou. E já que, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. A verdade é que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Nenhum mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês já sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Bem-aventurados sereis se praticarem essas coisas. Este é, sem dúvidas, um dos episódios, um dos momentos mais marcantes e comoventes do ministério terreno de Jesus. Depois de aproximadamente pouco mais de 3 anos andando com os seus discípulos, enfocando a sua missão no povo em geral, na Galileia, na Judéia, também em Jerusalém, Jesus então concentra seu tempo e ministério no círculo mais íntimo dos seus discípulos, nessas últimas horas que ele teria antes de ser traído, preso e crucificado. Jesus concentra o seu tempo nesse círculo daqueles que o receberam, daqueles que andaram com ele, dos seus amigos, como ele mesmo os chama. Em meio ao jantar, e isso é muito interessante, porque se há um lugar nos evangelhos em que nós encontramos Jesus, é em mesa, não é verdade? Se nós vivêssemos no tempo de Jesus e quiséssemos encontrá-lo, a gente tinha que procurar onde estava acontecendo festas, onde tinha uma mesa farta, onde tinham pessoas, porque Jesus estava no meio do povo. Jesus só não estava no meio do povo a hora que ele se retirava para orar e ficar a sós com o Pai, para ser fortalecido, para ouvir que o Pai o amava e voltar para servir as pessoas, para estar no meio das pessoas. Então, em meio ao jantar, daquele último jantar, aquele jantar no cenáculo, que Jesus envia os seus discípulos e diz: vão à frente, vocês encontrarão um animalzinho amarrado, digam que o mestre precisará, e diga depois que prepare a sala, porque eu quero comer a Páscoa com vocês. E Jesus então, nesse jantar, faz algo surpreendente. Ele levanta-se, ele tira a roupa, ele veste o traje de servo, toma uma bacia nas mãos, passa uma toalha na sua cintura e silenciosamente começa a lavar e secar os pés dos seus discípulos, um a um, a derramar água nos seus pés, passar os seus dedos entre os dedos dos seus discípulos, a tirar o pó dos seus pés, a sujeira dos seus pés, a fazer o trabalho do servo, mais servo da casa, do servo dos servos, do menor da casa de qualquer um que recebesse visitas. O que espanta não é alguém lavar os pés, porque era algo comum naquela sociedade. E geralmente era o servo subordinado que fazia isso. O impactante foi Jesus fazer isso. E o impactante foi Jesus não se sentir rebaixado por fazer isso. Impactante, surpreendente e espantoso, ainda mais para o Pedro, né? Que quando Jesus foi lavar os pés dele, ele levantou e falou: no meu pé o Senhor não toca, Jesus. Porque o Pedrão era meio... Não, que coisa é essa, Senhor? Eu aqui devia lavar os teus pés. O texto não fala, mas talvez Jesus
teria pensado assim, bom, então por que não lavou a hora que eu cheguei, né? Mas tudo bem, Jesus fala, se eu não lavar os teus pés, você não terá parceria comigo no que eu estou fazendo. E aí nós olhamos para essa cena linda, impactante, revolucionária, e podemos perceber duas razões pelas quais Jesus teve de lavar os pés dos seus discípulos. Uma é de caráter teológico, ou seja, o lavar os pés dos seus discípulos simboliza a auto-humilhação de Jesus em suportar a morte na cruz e também o poder de purificação que a sua morte traz para aquele que crê. Tem também um caráter prático, ou seja, Jesus lavou os pés dos seus discípulos para que eles visualmente aprendessem do seu exemplo e prestassem serviços semelhantes aos outros. Porque é vendo que se aprende. Quem aqui tem filho pequeno, ou tem filho, vai saber que quando você menos espera, o teu filho ou a tua filha faz algo igualzinho você faz, você nunca ensinou isso para ele, não é verdade? Esses dias nós estávamos em casa, e um vento forte assim, soprou da porta da cozinha e fechou a porta da sala. A Elisa virou para a porta e falou, ei mano! Eu falei, meu Deus, eu falo isso. É uma gíriazinha, né? Leve. Eu chego pro Gleison, ô Gleison, ô maninho, né? Ela, ei mano! Ou, quando, por algum motivo, ela é contrariada, porque criança pequena gosta de mexer no que não pode, né? Porque ela tem um monte de brinquedo. Mas ela quer pegar as compras da despensa e jogar tudo na cozinha. Hoje de manhã ela fez isso. Vocês imaginem, né? Passando em casa, tentando me trocar, e aí tendo que desviar de leitinho, para não pisar na lata de leite condensado. Mas ela aprende as coisas de ver. E quando, por exemplo, ela está lá, com aquela sagacidade, para tirar as compras do armário, eu chego e falo, filha, não, ela, poxa vida, nunca ensinei ela a falar poxa vida, mas ela vê e ouve, e o interessante é que eu não precisei nem explicar o sentido do poxa vida, ela sabe certinho encaixar essa expressão no momento que precisa. Ela não vai falar assim, poxa vida, que comida gostosa. Não, é quando a gente, porque é assim que a gente fala, poxa vida, por que isso deu errado? E Jesus estava ensinando os seus discípulos. Mas Jesus é tão didático que ele ainda fala, eu estou dando o exemplo, prestem atenção. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende vendo, a gente é meio desatento, não é verdade? Então, presta atenção. Isso aqui vocês têm que fazer uns com os outros. Bom, lavar os pés dos seus discípulos não foi algo que rebaixou a dignidade de Jesus, por mais que fosse embaraçoso para os seus próprios discípulos. Alguém disse o seguinte, que quando se faz muita questão de destacar a sua dignidade, geralmente você consegue acabar com ela. Ou seja, aquilo que é verdadeiro não precisa de defesa, não precisa de outdoor. Jesus foi a única pessoa na terra, preste atenção, Jesus foi a única pessoa na terra a não fazer questão da sua dignidade, a não falar, você sabe com quem você está falando? Alguém já falou assim com você? Você sabe com quem você está falando? Você tem ideia que se eu falar com fulano eu posso te derrubar? Jesus foi a única pessoa na terra que nunca tomou esse tipo de argumento para si. Mesmo que os seus seguidores, às vezes, ostentassem fazer isso. Como o próprio Tiago e João, irmãos, né? Filhos do trovão, por que filhos do trovão? Porque os cabras eram bravos, viu? Aí diz lá que Jesus estava na Galileia, na sua cidade natal, e o povo não quis ouvir, os discípulos falaram, Senhor, quer que peçamos para que caia fogo do céu e consuma esse povo aqui? Então, os cabras gostavam de
invocar para si assim, o que eles eram, né? Bom, o seu ato serviçal, conscientemente não egoísta, reforçou de modo involuntário a sua dignidade. Ou seja, por se colocar como servo, Jesus foi o mais digno dos homens e foi o mais digno dos filhos de Deus, porque ele era o próprio Deus encarnado. E o próprio Deus se dignifica servindo. Isso é lindo na revelação da Escritura. Bom, se Jesus não considerou o executar a ação mais servil como uma coisa que tirasse a sua dignidade, por que nós muitas vezes fazemos isso? Por exemplo, isso fica marcado para a gente, na nossa sociedade, pelo fato de que nós desvalorizamos as ocupações ligadas ao serviço. Vocês já perceberam? Você tem a prática de agradecer ao garçom ou à garçonete que leva a sua comida na mesa? Muitas vezes nós temos aquele pensamento, ele não faz mais que a obrigação, ele está ganhando para isso, de fato. Se não tiver gente na mesa, ele não tem quem servir. Se ele não tiver quem servir, ele não tem trabalho. Agora, muitas vezes nós julgamos como menos dignas essas profissões ligadas ao serviço. A pessoa que trabalha com limpeza, o garçom, o atendente do hospital. Quem aqui já perdeu a paciência? O Gleison deve ver isso direto, né? O Gleison é enfermeiro aqui na cidade de Londrina, e ele fala assim, pastor, você não tem ideia de como o povo chega lá. O povo chega querendo matar a gente. Ou seja, não enxergar a dignidade do serviço do outro. Por quê? Porque a gente acha que é se rebaixar demais servir. Quando Jesus mostrou que o que exalta é o serviço, aquele que quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Falou isso para os seus discípulos, falou isso para mim e para você. Bom, o versículo 17, então, termina com Jesus dizendo o seguinte: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus está relacionando a bênção como filhos de Deus a um princípio que ele enfatiza demais, que é o seguinte: não é suficiente ouvir, compreender e concordar com o que é certo, é preciso praticá-lo. Você concorda que você precisa comer bem e dormir bem para ter saúde? Você compreende que isso é importante? Você concorda com isso? Agora a pergunta é, a gente faz isso? Desde que eu tenho 6, 7 anos, eu me lembro de campanhas contra o mosquito da dengue. Você também? E cada ano, o que acontece? A epidemia de dengue cresce. Por quê? Porque o pessoal não faz o básico, que é não deixar coisas que acumulem água. Gente, é simples. Imaginem se o coronavírus fosse simples de resolver igual a dengue. Ia durar para sempre, porque a gente não aprende, parece, né? A gente acha, não, ia resolver rápido. Eu acho que não, o coronavírus está sendo resolvido mais rápido. Porque a dengue está aí faz quanto tempo? É só não deixar a água parada. Então não adianta ouvir, compreender e concordar com o que é certo. A gente precisa praticar. Meu irmão e minha irmã, a fé cristã é profundamente relacional. Não existe espiritualidade cristã sem relacionamentos, sem o outro. O próprio Deus que nos criou e que é relacional e nos criou a sua imagem e semelhança, ao ver o homem, Adão, lá no jardim do Éden, na mais perfeita harmonia com todas as coisas, olhou e disse: não é bom que o homem viva só. Ele estava assim falando da sua companheira, mas estava falando que não era bom que o homem vivesse sem outras pessoas. Que desafio é para mim e para você abrir espaço para Deus nos relacionamentos. Porque é disso que a gente está falando, né?
Porque nos relacionamentos nós encontramos a presença de Deus. Deus usa pessoas para nos abençoar e nos usa para abençoar pessoas. A palavra de Deus diz que a missão que Deus deu para mim e para você, os anjos clamavam, imploravam para poder realizar. Mas o Senhor escolheu quem para fazê-la? Eu e você. Em Cristo, por Cristo e no poder do Espírito Santo. Ele colocou isso no meu e no seu coração, na minha e na sua vida. Mas é muito desafiador abrir espaço para Deus nos relacionamentos, porque nós vivemos numa sociedade do desempenho. E por vivermos numa sociedade do desempenho, nós vivemos num profundo individualismo e competição. Ou seja, se para eu ser alguém nessa sociedade, eu tenho que chegar lá, eu não posso deixar que nada nem ninguém me impeça de chegar lá. E aí, eu tomo a minha vida, eu desconsidero quem está perto de mim, eu foco, eu vou, eu. E eu vejo o outro como um competidor meu, no mínimo como alguém que está no meu caminho tentando me atrapalhar. E numa sociedade dessa, não há lugar para vulnerabilidade, não há lugar para confissão de pecados, não há lugar para nós celebrarmos a vida uns dos outros, não há lugar para nós percebermos o outro como um presente, porque, ora bolas, o outro é o meu competidor. Se eu falar da minha fraqueza para ele, o que ele vai fazer? Na primeira oportunidade vai usar isso, vai puxar o meu tapete e vai me envergonhar. E nós vamos ficando cada vez mais fechados, individualizados, competidores, solitários. Nós nunca tivemos tanta conectividade como hoje. Nós estamos no meio de uma pandemia, com alguns irmãos aqui na igreja, e com vários outros nos acompanhando, ao vivo pela internet. Nós nunca tivemos possibilidade de falar tão rápido com quem está longe de nós, não é verdade? Um clique. Mas nós nunca estivemos tão isolados, e eu não estou falando do isolamento social, viu? Possivelmente, a principal fonte de sofrimento das pessoas no nosso tempo seja a solidão. A solidão. Bom, diante de tudo isso, gostaria de fazer algumas considerações breves com vocês. Tendo algumas atitudes de Jesus nesse texto que lemos, para que nós possamos aprender com ele a abrir espaço para Deus nos relacionamentos. Primeira é estar com as pessoas. Estar com as pessoas. Mas estar com as pessoas sabendo quem você é. No seu tempo de solitude, no seu tempo de oração, no seu tempo de retiro com Deus e só com Ele, Jesus passava o tempo ouvindo o Pai chamá-lo de amado. Quando Ele era, junto com as pessoas, rejeitado, quando Ele era abandonado, quando Ele era xingado, quando, em meio a muitas vozes, Ele era cobrado injustamente, Jesus sabia de uma coisa: eu sou o amado, o meu Pai tem alegria em mim. Ele sabia quem Ele era. E por saber quem Ele era, Jesus era livre para realmente estar com as pessoas, percebê-las nas suas necessidades e amá-las, cuidar delas, servi-las. Diz o texto bíblico que Jesus, estando com os seus na época da Páscoa, estando com aqueles que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo que Judas já estava sendo induzido pelo diabo para traí-lo, Jesus foi, se sentou e jantou com eles. E o versículo 3 diz o porquê. Porque ele sabia que viera do Pai e estava indo para o Pai. Jesus sabia quem ele era. Por isso ele podia estar com as pessoas, livremente. Uma outra atitude de Jesus é amar as pessoas nas suas limitações.
O amor que Jesus dedicou aos seus discípulos, aos seus amigos, permaneceu até o fim, ou seja, foi um amor absoluto. Ele conhecia Pedro e sabia quem Pedro era. Jesus sabia que Pedro negaria. Jesus conhecia Tomé e sabia que o Tomé duvidaria da sua ressurreição até quando o visse, ao ponto de falar: se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito, não é? Ele conhecia Judas, que o trairia, que achou muito caro aquela mulher derramar o perfume na sua cabeça que custava 300 denários, quase um ano do salário de um trabalhador comum, e vendeu o seu mestre por 30 moedas, por um mês de trabalho. Ele sabia. Jesus sabia com quem ele estava lidando. Jesus conhecia quem estava com ele. E Jesus não tinha medo de ser negado. Jesus não tinha medo de duvidarem dele. Jesus não tinha medo nenhum de ser traído, porque ele sabia quem ele era. Jesus só não queria perder um amigo, é isso que ele não queria. Jesus não deixou de se relacionar com as pessoas pelo risco de ser machucado por elas. Eu sei que você já deve ter sido muito machucado e muito machucado por pessoas. E eu sei que a gente corre o risco de nos fecharmos por esses traumas. Mas Jesus ensina uma coisa para mim e para você. Jesus nos ensina a estar com as pessoas, sabendo quem nós somos, pelo privilégio de servi-las, não esperando que elas façam alguma coisa para a gente, e correndo o risco de sermos prejudicados. Esse é o chamado do Evangelho. Se não fosse assim, Jesus não teria andado com aqueles 12 homens. Se não fosse assim, homens e mulheres até hoje não correriam o risco de sua própria vida para pregar o Evangelho, para estar no meio de povos que os odeiam. Hudson Taylor, missionário na Birmânia, amava tanto aquele povo que toda vez que ele apanhava daquele povo, ele passava a amar mais ainda aquele povo. Ele passava a orar por aquele povo. Ele passava a orar para que o Senhor convertesse aquele povo. Nós desistimos muito fácil uns dos outros, não é verdade? Nós abrimos mão muito rápido, porque a gente tem muito medo de se machucar. Mas eu gostaria de convidar você a ver os relacionamentos como uma oportunidade de servir a Deus. E foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus serviu. E uma última consideração é servir. Mas servir colocando-se no lugar certo. Servir colocando-se em último lugar. Jesus deixou um padrão, um modelo para os seus discípulos, para mim e para você. Ele colocou em evidência dos outros o ato de servir e assumiu a tarefa mais servil da sociedade, ou seja, imagine lavar os pés daqueles viajantes pedestres em ruas sem saneamento. Imagino que não tinha incrustado no pé daqueles discípulos. Isso mostra para mim e para você uma coisa: servir é um ato de amor, porque nós vamos ter que mexer com coisas desagradáveis, nós vamos ter que correr o risco de mexer em coisa desagradável, nós vamos ter que pôr a mão nos pés uns dos outros, porque pegar na mão é fácil, né? Hoje não pode, hein? Não pode ainda, combinado? No máximo o cotovelo, hein? Mas, imagine como é desafiador servir, e Jesus mostra isso para a gente. E é desafiador também porque tem gente que não compreende isso e não quer ser servida. O Pedro, eu não. Você já teve essa experiência de querer ajudar alguém e a pessoa dar um passo para trás e falar: não, eu não. Não faça isso por mim. É desafiador.
Servir é uma atitude radical, meu irmão e minha irmã. Custa muito, raramente é notado, parece indigno e muitas vezes é incompreendido. E o apóstolo Paulo ensina para a gente lá em Filipenses 2, como Jesus abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo, servindo até as últimas consequências a ponto de ser levado na cruz. E por isso Deus deu a ele o nome que é sobre todo nome no céu e na terra. E diz lá que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus se esvaziou, ou seja, é colocar-se em terceiro lugar, é colocar-se em último lugar. Nessa lógica do Evangelho, em nossa vida, Deus é o primeiro, o próximo é o segundo e nós somos só o último, não é verdade? Agora, eu não sei você, para mim é muito mais fácil colocar a mim mesmo em primeiro, em segundo e terceiro e por aí vai. Sexta-feira, estávamos indo resolver algo no cartório e na hora que eu estava entrando, fui entrar na garagem. Imagine, lá na rua Belo Horizonte, movimentada, né, mão única. Uma caminhonete enorme saindo, tive que dar ré e ficar parado. Tudo bem. Me coloquei em segundo, um pouquinho de tempo. Aí a caminhonete saiu, eu falei, agora é minha vez. Acelerei, fui entrar, tinha uma senhora subindo com o carro. Eu já estava no meio da rampa e ela também. E aí eu falei, não, agora é minha vez de ser o primeiro. Comecei a fazer de dentro do carro. Não. Aí, sabe aquela voz doce? César, tem espaço para os dois, meu filho. Só jogar o carrinho de lado. E mais, né? É muito mais fácil para você dirigir do que para uma senhora, né? Se precisar for, filho, desce do carro e puxa na unha. Aí você toma aquele banho de humilhação. Estava com mais 3 pessoas no carro, porque assim, a gente não deixa ninguém perceber essas coisas, né? Tal. Aí eu falei para quem estava, não, desce do carro aí que eu vou dar um jeito aqui. Fui lá pianinho, coloquei o carro de lado, a senhora passou me olhando, me fritando assim. Eu, Senhor, como é difícil ser o último. Numa coisa pequena, imagine nas grandes. Que luta, gente. Que luta é abrir espaço para Deus nos relacionamentos. Porque envolve nós sermos o último, nos colocarmos em último lugar. Meditando sobre isso durante a semana, me emocionei bastante ao começar a lembrar várias pessoas que Deus usou para abençoar a minha vida. Você já fez esse exercício? Se lembre assim, da sua mais tenra idade, quando você tem memória, comece a perceber as pessoas que Deus usou para abençoar a nossa vida. E eu me lembrei da esposa de um primo meu, que é fisioterapeuta lá em Presidente Prudente. E quando eu tinha 15 anos, fiz uma cirurgia do apêndice, fiquei 1 semana internado com a barriga aberta porque eu tive infecção. E a Mônica ia todos os dias passar a tarde comigo, porque ela trabalhava no hospital como fisioterapeuta. Então ela fazia o horário dela, depois do almoço ela ia e ficava a tarde inteira comigo. E depois ia embora, a gente só ficava conversando, batendo papo. Ela talvez seja aí uns 10 anos mais velha que eu. Ficava conversando, batendo papo, tal. Ela me distraía ali. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, o fato de eu, por um fio, ter corrido risco de morte. Mas eu estava com muito medo naquele tempo. Mas era muito gostoso quando a Mônica ia lá. E olha que coisa, a minha mãe foi me visitar, o meu pai foi me visitar, a minha avó foi me visitar.
Mas a pessoa que mais me marcou naquele período foi a Mônica. Simplesmente porque ela me serviu. Ela ficou comigo. Ela se colocou como canal para que Deus abençoasse a minha vida. E ontem, lembrando disso, eu fiquei emocionado e mandei uma mensagem para ela. Falei, você lembra disso? Gente, fazem quase 20 anos isso. E aí nós começamos a conversar sobre aquilo, foi delicioso, gostoso, né? Fazer esse exercício. Ou seja, Jesus está nos convocando a vermos os relacionamentos como oportunidades para servir a Deus abençoando pessoas. Abrir espaço para Deus nos relacionamentos, servindo a Deus e abençoando pessoas. Quero concluir com você nessa manhã deixando um desafio para a semana. Desafio para você, inspirados no exemplo de Jesus, vista a roupa de servo e faça algo surpreendente para alguém, igual foi Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Faça isso, intencionalmente, como Jesus fez. Ore por isso. E faça algo para alguém próximo de você que não espera. E desfrute da bênção de Deus na vida de vocês. Seja criativo. Surpreenda alguém nessa semana. Vamos ficar de pé? Vamos adorar um pouquinho? Que o Senhor nos abençoe como já tem. E continue nos dando forças para seguirmos o exemplo de Jesus.